Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor, pelas tuas virtudes, Senhor, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome de Jesus, quero lhe pedir, Pai, a cobertura e o poder do nome e do sangue de Jesus sobre mim, minha casa, minha família, sobre a vida, a casa, a família de cada um que está aqui. Que o Senhor fale conosco na palavra, nos ajude, Senhor, a enxergar aquilo que nós precisamos, Senhor, ajustar no dia de hoje, em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos amadurecer e crescer, Pai, em graça, em sabedoria, Pai, confiando não na nossa força, porque na nossa força nós caímos, é fraco, nós somos fracos e cansamos com facilidade. Mas se o Senhor pegar na nossa mão, Senhor, jamais cairemos. Se o Senhor, Pai, nos segurar, jamais cairemos. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse ciclo. Senhor, venha sobre as nossas vidas, que possamos aprender de Ti e alcançar, Pai, e ter descanso para as nossas almas, em nome de Jesus. Peço para que a mente, o coração de cada um aqui, Senhor, seja tocado, Teu Santo Espírito possa falar conosco, que essa palavra ela encontre repouso e nós possamos memorizá-la e meditar profundamente e mudar a nossa atitude, a nossa fé, sendo cada vez mais preparados, Senhor, por esse tempo chamado fim, e não esmorecermos, e não cairmos, e não desfalecermos, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Papai. Amém. Amém, queridos. Let's bora. Vamos embora. Vamos avançando aqui. Hoje nós vamos falar sobre a questão de renunciar à desobediência, alinhando o nosso coração à vontade de Deus. Então, vamos definir o que é desobediência. Desobediência é a recusa voluntária de se submeter à vontade, à direção ou mandamentos de Deus. Então, na Bíblia, não é apenas um erro moral, mas uma atitude espiritual de rebelião, o desejo de agir independente de Deus. No hebraico, a raiz é a palavra marar, que significa rebelar-se, resistir, ser teimoso, duro de coração. No grego, nós vamos ver a apeiteia, que vem de a, né? Então, assim como normal é uma coisa, né? Quando nós colocamos a palavra, o sufixo, né? A, ele traz o sentido de negação. Então, peito, né? P-E-I-T-H-O, significa obedecer, convencer, e a negação disso é literalmente a recusa em ser persuadido ou obedecer. Então, o que nós vamos ver sobre essa raiz espiritual da desobediência? Nós vamos encontrar orgulho. O orgulho aqui é um dos piores tipos de orgulho, apesar de que tem a expressão, né, que a pessoa fala, nossa, eu tenho orgulho de você. Tudo bem, isso aí é uma expressão de alguém que tem apreço, admiração, reconhecimento por algo, beleza, tranquilo. Mas, do contrário, irmãos, nenhum outro tipo de orgulho é bom. Né? Então, aqui nesse caso, é querer ser igual a Deus.
Não no sentido de refletir a glória de Deus, mas de querer tomar o lugar de Deus. De agir no sentido contrário. Então, depois, se você cavar também nessa raiz, você vai encontrar uma coisa chamada incredulidade, que é duvidar da palavra. Então, a palavra está falando, mas eu duvido do que a palavra diz. Então, ontem nós estávamos falando sobre Romanos capítulo 15, verso 13, falando do Deus da esperança, né? Aí quando eu falo assim, Deus não tem como ter esperança numa situação dessa. Irmãos, a nossa esperança é Cristo. Se eu falo que não tem esperança, não tem jeito, não tem... Eu estou falando que o Senhor Jesus não é a minha esperança. Se nós vivermos, é Cristo. Se nós morrermos, lucro, estaremos com Ele. Mas, irmãos, Deus quer que nós possamos submeter a sua vontade. E eu já te explico por quê. Aí você vai encontrar também a autossuficiência, que é agir sem depender de Deus. Então, eu faço o que eu quero, eu decido a hora que eu faço as coisas. Eu já não me importo com a opinião do Senhor. Eu vou fazendo as minhas loucuragens e eu falo, Deus, me aprova aqui. E a rejeição da correção, que é o endurecimento do coração. Deus vai usar alguém para me corrigir e eu vou falar, já sei, não preciso de correção. E eu vou endurecendo o coração. Então, no fundo, a desobediência nasce quando o homem prefere a sua vontade do que a vontade de Deus. Deus fala, vai, e você fala, não, eu não vou, não. Ou eu vou, não agora, eu vou depois. Quando nós vamos pegar Deuteronômio capítulo 9, verso 7, vai ter uma expressão assim, ó. Desde o dia em que saíste do Egito, foste rebeldes contra o Senhor. Então, aqui, o Senhor não está falando apenas de uma atitude de desobediência prática, mas uma atitude ou uma disposição de um coração que faz oposição à vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus, ela vai custar a sua, por isso vai doer. Eu estou cheio de razão, eu estou cheio dos querer, né, como diz aqui no Goiás, mas a vontade dele deve prevalecer. Ah, não, pastor, esse é o meu jeito. Ah, pai, Deus quer trabalhar nesse seu jeito. Até porque o seu jeito não é o jeito de Deus. E o seu jeito pode estar atrapalhando a vontade de Deus. Eu te falo por quê. Nós, muitas vezes, vamos estudar aquela teoria dos 4 temperamentos. Você vai ter lá o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Então, se eu for para um extremo do colérico, eu vou ser uma pessoa que não respeita ninguém, eu vou ser uma pessoa briguenta, eu vou ser uma pessoa contenciosa, aí você vai cair diretamente nas obras da carne de Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dissensões, facções, né? Como é que é? Aí você tem idolatria. O que é idolatria, irmãos? Tudo que tira Deus do centro. Se eu quero ter razão acima de Deus, eu estou tendo um coração idólatra. Né? A feitiçaria. Feitiçaria não é apenas uma pessoa que vai lá, faz porções mágicas, né? Ela faz um feitiço ali, né?
usando alguns elementos. Não, feiticeiro é aquele cara que ele manipula, ele quer persuadir para que a vontade dele seja feita. Então ele mexe todo o cenário para que a vontade dele seja feita. Então, não quer dizer que eu não posso trabalhar orientando, né, a fim de que alguém possa ser convencido do melhor para ela. Mas, geralmente, a pessoa que está debaixo dessa atmosfera da feitiçaria, ela quer persuadir o outro para fazer o que é melhor para quem está persuadindo. Entendeu? Então, olha só, queridos. Aí você vai cair num monte de coisa. Aí tem lá dissensões, facções, discórdias. Então, um coração contencioso, um coração orgulhoso, sempre tem razão. Ele não ouve os outros, só a visão dele está certa. Colérico tem essa inclinação. Agora, se eu for colérico, eu não sou cristão, irmãos. Se eu for, se eu for só, se eu me inclinar à expressão, né, do descompensamento, se quiser essa palavra, do colérico, eu não vou conseguir ser um cristão, porque eu vou estar o tempo todo brigando com os outros, o tempo todo querendo ter razão, o tempo todo querendo impor a minha vontade, o tempo todo querendo mandar. E qual deve ser a minha disposição? Eu preciso aprender a ser conduzido, porque o colérico, ele quer conduzir, mas tem uma dificuldade tremenda de ser conduzido, de ser pastoreado, de ser cuidado. A independência, o orgulho, a soberba, entende? É o sanguíneo. Então, ele é muito sentimento, muito sentimento. Então, esse sentimento vai fazendo com que eu oscile na minha fé e eu não consiga ter uma firmeza. Então, eu preciso do governo do Senhor para no limite aos meus sentimentos, às minhas sensações. Fleumático, a questão da... Ele precisa de mais movimento, ele precisa né, de um impulso ali para que ele não se acomode, que é o cara da paz. E ele precisa de um empurrãozinho ali para ele agir, para ele sair da zona de conforto, para ele reagir para a vida e caminhar. Aí você vai ver o melancólico, né? Então, direto ele vai ter que ter um ajuste de visão, porque é uma pessoa extremamente visionária, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando ele está apontado para o bem, ele consegue ver muita coisa. É uma águia, né? Então, é ótimo para intercessão. É uma pessoa, ela sente muito, mas ela consegue canalizar isso a Deus, dentro de um processo de se render ali, de se derramar. Mas é uma pessoa que ela precisa lutar muito contra a desistência. Porque o foco dela, quando está no problema, está realmente no problema. Assim, afundado para valer. Há uma sonda dentro do problema. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Então, se nós nos inclinarmos a essa expressão, seja você mesmo, vai nessa. Vai nessa, que vai dar bom, não. Quer dizer, não vá nessa, né? Então, tem um livro até chamado Temperamentos Transformados, acho que é do Tim LaHaye. Deixa eu ver. Tim LaHaye. Eu recomendo que você mergulhe. Deve ter audiobook no YouTube, deve ter um livro bem, deve ter PDF.
Mergulhe nele. Se você quer ser transformado e quer viver a vontade do Senhor, é um caminho bacana. Então, lembra que nós estávamos falando sobre essa expressão? Nós precisamos cavar para nós encontrarmos a real motivação e a raiz do problema. Tem audiobook, né? O real motivo do problema. A real situação ali que precisa ser transformada. Então, lembra que eu falei sobre essa questão dos 7 porquês? De 5 a 7 porquês, até chegar na raiz? Então, por exemplo, por que eu desobedeço? Porque eu quero fazer a minha vontade. Já descobri isso. Por que eu quero fazer a minha vontade? Porque eu acho que eu sei o que é melhor. Por que eu acho que sei o que é melhor? Porque eu confio mais em mim do que em Deus. Não, pastor, Deus me livre. Irmãos, vamos lá, pelo fruto conhecereis. O fruto está demonstrando isso. Não, pastor, mas na minha intenção não. Mas está transparecendo, está sendo revelado. Então, porque eu confio mais em mim do que em Deus. Não, se eu também não pôr a mão, não agir, beleza, mas confio em Deus primeiro. Por que eu confio mais em mim? Porque eu duvido da fidelidade de Deus. E por que eu duvido da fidelidade de Deus? Porque eu fui ferido e aprendi a não depender. Eu fui independente. Sabe aquela pessoa que ela cresceu sem pai, sem mãe, e ela aprendeu a se virar? Pois é. Esse é um coração que dificilmente o Senhor vai conseguir trabalhar nele. Se essa pessoa não abrir esse coração, entendeu? Aquela pessoa que ela foi crescendo a tranco e barranco. Tô aqui, sobrevivi, até aqui tem funcionado, é assim que eu sou, e é isso aí. O que você pode fazer, né? Então, ela foi ferida e aprendeu a não depender. Então, não tive pai mesmo, então já tive que me virar. Se eu não fizesse algo por mim, ninguém faria. E aí, irmãos, essa pessoa, ela cresce com um nível de orgulho violento. Lembre-se, irmãos, quando você vê uma pessoa extremamente orgulhosa, começa a ter compaixão pela vida dela, por quê? Quanto maior o nível de rejeição e de ferida, maior o nível de orgulho. Por quê? Essa pessoa, ela foi ferida e ela criou uma máscara, uma capa, uma proteção para aquela ferida, para que ninguém alcançasse ali, porque quando alguém trisca naquela ferida, dói demais. Então eu tenho que criar um artifício, eu tenho que criar armas para machucar o outro, porque eu estou muito machucado, não quero que ninguém trisque na minha machucadora, né? Na minha inflamação. Sabe quando você está com uma... Você bateu ali o braço, aquele lugar inchou, você não pode, dependendo do movimento, dói demais. Se alguém trisca ali, meu Deus, é 5 minutos doendo. Então, orgulho é isso aí. Então, uma pessoa orgulhosa, ela foi muito ferida. Então, por isso, nós precisamos ter compaixão, mas, ao mesmo tempo, sermos né, canais para tentar tirar a pessoa daquele lugar. Entendeu? Então, olha só, irmãos. Então, eu fui ferido e aprendi a não depender. Por isso eu duvido da fidelidade de Deus. Então, mas por que essa ferida permanece? Porque eu não entreguei o controle a Deus. Lembra? Quando eu não entrego uma ferida a Deus, aquilo se torna um objeto de idolatria. Quando eu entrego ao Senhor, vira objeto de adoração.
E eu sou transformado. Quando eu me pareço tudo aquilo que eu contemplo. Se eu contemplo a presença de Deus e entrego, né, isso é um nível de morte. Então, a minha vontade já não prevalece, mas sim a dele. Eu não posso ter duas vontades. Eu não posso cochear entre dois pensamentos. Cristo precisa me governar. Lembre-se, no fim, tudo que nós fazemos é entregar a nossa vida a Jesus, para que ele governe a nossa vida, e a partir da nossa vida, Deus comece a governar na terra. Então, por isso, Mateus capítulo 6, ele quer falar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e vindo o teu reino, seja feita a sua vontade. Como? Assim na terra, como ela é feita, mais alto de todos os céus. Então, Deus quer governar através da sua vida. Ele quer governar você, então, suas vontades precisam ser estabelecidas nele. O velho homem precisa morrer para que Deus possa governar. Então, a partir disso, eu não tenho mais vontade. O princípio da redenção é esse. Eu não sou mais meu. Eu sou dele. Entendeu? Vamos supor, eu devia muito, eu devia R$ 1 bilhão. A dívida era impagável, ao meu ver. Jesus foi lá, pagou a minha dívida, só que ele não pagou para que eu fosse livre para fazer o que eu quiser. Então ele me comprou de quem eu sou? De quem eu sou, gente? Se Jesus me comprou, de quem eu sou? Dele. Jesus. Jesus. Então eu não posso mais fazer o que eu quero. Eu não posso mais me vestir do jeito que eu quero. Eu não posso mais falar as besteiras que eu falava. Eu não posso mais emprestar os meus olhos para aquilo que eu emprestava, os meus ouvidos para aquilo que eu emprestava. Eu preciso sair todos os dias e perguntar, Senhor, qual é a sua vontade? O que eu posso fazer, meu Senhor? Entende? E aí eu vou sendo transformado. Lembre-se, irmãos, nós temos ali as fases, né? Você conhece Jesus como servo, discípulo e amigo. Então, olha só, Jesus fala assim, ó, eu já não chamo mais vocês de servo. Sabe, irmãos, eu acho isso aqui tremendo, essa revelação, né? Quando você passa de servo para amigo, né? É algo tremendo. Mas começa por aí. Ele é meu Senhor e ele manda. Quando eu passo para esse nível de obediência extrema, nós estamos nessa questão da estatura do varão perfeito, alinhados à vontade do Pai. Então, qual é a raiz da desobediência? Irmão? Orgulho e independência de Deus. Então, aqui tem outra questão para a gente entender. Quando a gente quer entender um assunto, a gente vai precisar entender onde começou as primeiras menções na Bíblia, né? Então, a primeira menção que vai falar sobre essa expressão da desobediência vai ser lá em Gênesis capítulo 3, do verso 1 até o 6. Tomou o fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Qual foi a raiz? Orgulho e incredulidade. Deus falou,
Satanás falou, ó, rapaz, certamente não. Deus falou assim: se você comer, você vai morrer. E aí, Satanás falou: não, não é assim, não. Não vai morrer, não. Certamente não vai morrer. Deus está privando você de alguma coisa. Outra coisa, quando você comer, você vai ser como Deus. E você vai se discernir entre o bem e o mal. Olha aí, essa serpente. E você acha que ela age até no dia de hoje? Dessa maneira? Você acha que ela continua convencendo os crentes, principalmente crente que não sabe de Bíblia? Certamente, Deus, não vou morrer. Aí você vai ver Caim, né, como ele se irou, e o Senhor falou: olha, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominar. Aí vem aquelas pessoas e falam assim: ah, não, pastor, quando eu fiz e agora tá feito. Beleza, meu irmão. A vontade veio. Mas por que você não segurou? Tava na porta. Mas aí você fraquejou, caiu. Isso vai te custar alguma coisa. Pense bem. Então, Caim rejeitou a instrução do Senhor e a inveja e a rejeição da correção trouxe maldição sobre a vida dele e afastamento da presença de Deus. Ele foi viver como uma pessoa errante. Toda pessoa que ela deixa o orgulho entrar, a inveja entrar, ela vai assassinar emocionalmente o seu irmão e até mesmo fisicamente, e ela vai atrair sobre a sua vida maldição e vai afastar a presença de Deus. Então nós vamos ver a questão lá no dilúvio, também, né? Toda a carne havia corrompido seu caminho. Gênesis capítulo 6, do verso 5 até o 12. Qual é a raiz? Que já tinha uma corrupção moral, já tinha uma corrupção no DNA, então as pessoas estavam ali totalmente desvirtuadas, totalmente coisada e negociada, né, como diz. Então, rejeitaram a correção, a direção de Deus. E o que isso resultou? Destruição pelo dilúvio. Aí nós vamos ver uma outra menção, Torre de Babel. Então, edifiquemos uma cidade, uma torre cujo o topo chegue até os céus. Então, com a raiz, orgulho e autossuficiência. Então, Deus teve que trazer uma confusão de línguas para dispersar as nações. Enfim, irmãos, aí nós vamos ver o bezerro de ouro, que é o povo pegando daquilo que Deus fez e falando: não, esse aqui foi quem tirou a gente do Egito. Aí foi lá, criou um bezerro de ouro, porque não soube esperar no Senhor. Todas as vezes que nós somos impacientes, não esperamos pelo Senhor, não pedimos direção, não agimos com sabedoria, isso vai resultar em quebra de aliança e morte espiritual e até mesmo natural. Então você vai ver lá, 3.000 mortos e uma quebra de aliança. Aí veio Saul, né? Então, Saul não esperou, não, vou sacrificar aqui, Samuel tá demorando demais, vou fazer aqui do meu jeito.
Irmãos, olha que coisa. Deus falou através da vida de Samuel: olha, Saul, Deus iria confirmar para sempre o seu reino hoje. Mas por causa dessa atitude sua aqui, você perdeu. Acabou. Não, mas pelo menos me honra diante do povo. Rapaz, você tá maluco? Olha o que. Não, eu sei que eu perdi Deus, né? Mas pelo menos diante do povo, me honra. Eu tinha medo do povo. E aí, irmãos, ele obedeceu parcial. Ele fez o sacrifício? Fez. Mas ele fez do jeito que ele queria. Ele não fez do jeito que Deus queria. Ele não esperou. Foi afobado, quis tomar o lugar do sacerdote ali naquela situação, quis fazer do seu jeito. Fala assim comigo: obediência parcial é igual desobediência. Ele fez isso com os amalequitas também. Deus falou: ah, mata tudo. Então, todos os homens, mulheres, bois, tudo. Não quero nada desse povo, porque foi um povo covarde, e depois da saída do Egito ali, eles atacaram covardemente. Entendeu? E aí ele obedeceu parcialmente. Ele foi lá, deixou os melhores bois e não matou o rei, como Deus tinha ordenado. Aí de novo, isso. Então, ele obedeceu do jeito que ele queria, obedeceu só uma parte e rejeitou a outra. Então, fazer só uma parte e fazer do jeito que eu quero também é desobediência. É Israel no deserto, né? Então, incredulidade, ficava lembrando do passado. Nossa, mas lá no passado, quando eu estava no mundo, não me faltava dinheiro, mas foi só eu vim para os crentes que vem uma luta financeira. Eu tinha dinheiro para churrasco todo final de semana, eu tinha dinheiro para cerveja todo final de semana, mas quando eu entrei para a lei dos crentes, minha vida virou de ponta cabeça. Pois é, está fazendo como Israel no deserto. E aí eles queriam escolher um chefe e voltar para o Egito. Qual foi o resultado? 40 anos no deserto e aquela geração rebelde morreu, sem ver a promessa se cumprir. Jonas, Deus falou para ele ir. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Os ninivitas, né, ou as pessoas no qual Deus mandou Jonas ir lá pregar para que eles se convertessem dos seus maus caminhos, para que se arrependessem, era como se fosse um Hamas no dia de hoje. Eu vou lá orar para negócio de Hamas, rapaz, você tá maluco? Seria como você pegar aí, assim, as pessoas perversas mesmo, ou aquela pessoa assim que você fala, cara, você tá doido? Não, não vou não. E ele queria que Deus arrebentasse, matasse, descesse fogo, passasse todo mundo no fio da espada, mas faltou misericórdia no coração do profeta ali, viu? E aí ele tentou fugir, não, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Engraçado, né, irmãos? A baleia obedeceu, a natureza obedeceu. Só o homem não obedecia, né? Qual foi o resultado? Tempestade, o arrependimento e o cumprimento forçado da missão ali que ele tinha que fazer, né? Então, irmãos, e a última menção ali da palavra
relacionado à desobediência, está ligado em Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 9, que vai falar sobre essa expressão de que Satanás vai ser solto depois dos 1000 anos ali, e ele vai enganar as nações. Então, o orgulho e a rebelião contra o governo de Cristo é constante e intenso. Não vai parar. E aí aquela questão, ou nós nos submetemos à vontade de Deus e somos fiéis até o fim, ou nós nos sujeitaremos à obediência. Irmãos, vamos lá. A desobediência a Cristo é a obediência a Satanás. A desobediência a Satanás é a obediência a Cristo. Uma é terminantemente oposta à outra. Não tem como você ser de Deus e ser do diabo. Ou você é de Deus ou é do diabo. Ou você obedece ou desobedece. Entendeu? Então hoje nós vamos nos arrepender e fica uma tarefa para casa, tá? Anota aí. Ler Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, capítulo 28. Livro de Deuteronômio, ali no início da Bíblia, entre os 5 capítulos ali, né? Os 5 livros da Bíblia, no Pentateuco. Tá bom? E nós vamos ler 3 vezes hoje, tá? Amém? 3 vezes. Amanhã eu vou saber quem foi que fez o Deuteronômio 28. Por fim, irmãos, a obediência ele atrai bênçãos e a desobediência atrai maldição. O que é bênção é um bem fruto da obediência. É um bem que acontece fruto da obediência. O que é maldição é um mal que me persegue fruto da desobediência. Quantos querem viver a bênção? Obedece, 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 obedece. Vamos obedecer, né? Em nome de Jesus. Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença, lhe pedindo perdão, Senhor, por toda desobediência. Nós sabemos, Senhor, que nós não entregamos o controle porque o orgulho ainda governa. Então nós queremos entregar diante do teu altar o nosso orgulho, Senhor, que nos cega. A tua palavra diz, Senhor, que Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. O Senhor faz guerra com os orgulhosos, com os soberbos. Senhor Deus, o Senhor nos livre, Senhor, de todo orgulho, de toda independência, de toda vaidade, de tudo aquilo, Senhor, que nos liga a essas características que nos afasta do Senhor, Papai. Nós pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Não queremos, Senhor, ser como Adão e Eva quando caíram, pecaram, por causa do orgulho e da incredulidade, por dar ouvidos à serpente, não, Senhor. Senhor, por ser Caim, por não conseguir segurar a ira e assassinar seu irmão, seu próximo, trazer condenação e viver como alguém que fica só errando, que não muda de ciclo, que não tem permanência. Perdão, Senhor, todas as vezes que nós nos associamos às obras infrutíferas das trevas. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós nos associamos a esse sistema que tem agido até hoje como Babel. Senhor, perdão, Senhor, pelos bezerros de ouro que nós construímos dentro da nossa infantilidade. Por sermos, Senhor, como Israel no deserto, que fica numa nostalgia do passado, murmurando
por aquilo que Deus deixou de fazer ou aquilo que eu perdi, por seguir a verdade e caminhar na sua direção. Senhor, que o nosso coração jamais tenha saudade do pecado e da vida do passado. Nós queremos o teu reino, Senhor, estabelecido, e seremos um canal de bênção e favor do Senhor nessa geração, em nome de Jesus. Senhor, nos perdoa, Senhor, por muitas vezes sermos ali como Jonas, naquela situação onde ele quis desobedecer e sair do propósito. Perdão, Senhor, pelo orgulho e pela falta de misericórdia. Perdão, Senhor, por nos associarmos àquilo que o inimigo tentou fazer. Pela desobediência que começou com a autonomia, cresceu com a incredulidade, amadureceu com a rebelião, terminou sendo julgado. Senhor, nós precisamos do governo do Senhor, Pai. O Senhor é esse único elo de reversão, o último Adão, cuja obediência perfeita anula o ciclo da desobediência, conforme Romanos capítulo 5, verso 19. E nós queremos nos apoiar. Reconhecemos, Senhor, que nós temos resistido à voz do Senhor. Nos arrependemos profundamente, não só do ato, mas da raiz, que é o orgulho e a incredulidade. Senhor, nós nos submetemos novamente, cada área da nossa vida, à vontade do Senhor. E pedimos para que o Senhor nos revele quais são as áreas que estão debaixo da falta de governo do Senhor. Que Satanás ainda opera na área espiritual, nas emoções, nas finanças, na saúde física, nos pensamentos, nos sentimentos. Nos ensina, Senhor, a todos os dias orar e obedecer de coração. Senhor, nós cremos que a obediência não é um peso, mas é um caminho de comunhão e de proteção. Os teus mandamentos não são penosos, mas é uma proteção de um pai que ama. E eu quero te agradecer por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Alguém quer compartilhar algo? Quer vamos dizer, reflexionar? Fazer uma reflexão ou compartilhar algo? Não? Então fique com essa palavra. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Missão aí é ler o livro de Deuteronômio 3 vezes. Vinte e oito, tá? Deuteronômio 28. Deus abençoe. Fique com Deus. Falou, partiu. Tchau, tchau. Falou, guerreiro. Com Deus. Sim.